Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Leandro e hoje nós vamos fazer um material voltado a um tema, um assunto muito importante nos momentos atuais, que está relacionado a controle de combustível e de abastecimentos. Esse módulo está disponível e a gente vai separar ele em duas etapas. A primeira etapa é a parte de despesas de um veículo que entra o abastecimento. E a segunda etapa é para controlar a parte de reservatórios, quando tem o abastecimento próprio dentro da empresa. Então vamos tratar nessa ordem, tá? E depois a parte de relatórios. Primeiramente, frota, despesas. Quando a gente fala de despesas, nós estamos considerando toda e qualquer despesa de um veículo, seja ela abastecimentos ou alimentação, custos de viagem, lubrificantes, licenciamento, salário, seguro e outros diversos que nós temos dentro da frota. Aqui já vai uma diferença que nós vamos mostrar no final da apresentação. Esses lançamentos podem ser realizados pelo nosso aplicativo de celular. O próprio motorista pode realizar esses lançamentos na hora das despesas geradas. Isso para evitar papelada, chegar na hora do final da viagem, perde recibo, acaba se desorganizando com relação a essas informações. Facilita também a parte do gestor, que durante a viagem de um veículo já tem a informação em tempo real, isso também é muito importante, e a redução de papelada, que eu acho que é fundamental, né? Então, seguindo aqui, nós vamos, por exemplo, exemplificar um abastecimento externo, tá? Qual o tipo desse combustível? Aqui o nome, se você quiser fazer algum lançamento de alguma informação, por exemplo, foi feito com um cartão de crédito X, tá? Que é um exemplo, ou uma outra nomenclatura que seja necessária para vocês, alguma descrição, alguma observação importante, o fornecedor, se tiver essa informação de fornecedor necessário, até mesmo vincular uma rota de viagem, se for o caso, para ter a média de custo dessa viagem, né? Real, né? Cruzando quilometragem, cruzando despesas, até mesmo o valor que foi feito essa carga para ser entregue para o cliente final. Então, tudo isso pode ser cruzado quando é lançada essa informação. A data, período de referência, se tiver data de pagamento, quantidade em litros, por exemplo, vamos supor que tenha abastecido 50 litros e que foi diesel, por exemplo, vezes 7, o valor R$7, R$350. O odômetro que foi feito o abastecimento, ou orímetro e também a nota fiscal. O odômetro e o orímetro, uma informação importante. Um dos nossos relatórios, ele aponta um comparativo relacionado ao odômetro inicial e final. Eu vou pegar o último abastecimento desse veículo, quanto ele abasteceu e qual que era o odômetro dele, até o próximo abastecimento. Então eu vou ter essa informação, quantos quilômetros ele percorreu. O rastreador faz isso automaticamente, medindo quantos quilômetros percorreu pelo GPS do rastreador que está no celular, no veículo, qual que é a quilometragem percorrida. E ele vai fazer um comparativo lá no relatório, que é muito bacana e te dá uma visão rápida para tomar decisões em comparativos de quilômetro por litro, né?
Ele vai dar essa informação lá no relatório. Então, isso aqui é o lançamento de uma despesa, tá? E depois você consegue visualmente, por período, acompanhar quais foram os abastecimentos nesse período, tá? Então você tem essas informações do que foi feito de abastecimento e depois os relatórios nós vamos mostrar na próxima etapa. Isso é o que está relacionado a despesas e eu mostrei aqui em específico o abastecimento. A outra parte que pode ser controlada aqui pelo sistema também é a parte de abastecimentos interno, aonde você pode controlar a compra dos combustíveis para os seus tanques de combustível dentro da sua empresa. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 tanques em 3 lugares diferentes. Nós temos aqui o local, nós temos aqui o estoque mínimo que eu quero ser avisado quando for feito a baixa desse tanque, a capacidade total dele, até mesmo o preço que foi feito da compra, tá? Algum sistema de terceiro, histórico de ajustes, movimentações que foram realizadas aqui e o tipo de combustível que esse tanque tá recebendo. Então, toda a compra de combustível deve ser lançada. Olha, eu contratei a empresa X para vir abastecer os meus tanques. A gente tem que fazer a entrada desse combustível. E qualquer tipo de movimentação entre tanques tem que ser lançado aqui. Por que isso? Porque nos relatórios você vai ter relatórios específicos para essas movimentações de combustível ou até mesmo das compras que foram realizadas, das despesas que os veículos abasteceram nesses reservatórios. Aqui é a compra, aqui são as despesas, para que tenha todo esse registro em sistema e para que o gestor tenha acesso a informações de forma rápida para a tomada de decisões. Agora, nós vamos entrar num exemplo de um relatório de despesas do veículo para ter a visão voltada para combustível. Escolhi aqui um período, né, e um veículo específico. E aí ele tem todos os abastecimentos que esse veículo realizou no período da consulta. O valor total, quantidade de litros, valor unitário, condutor, alguma descrição, o odômetro que teve os lançamentos. Tá? E aí ele dá a informação de consumo 1. O que é o consumo 1? É o que foi informado lá na bomba de combustível, o odômetro. E o consumo 2, que foi o medido pelo rastreador. E ele te dá essa informação em quilômetros por litro. Olha, pelo que o condutor está informando do odômetro, né, que foi abastecido, esse veículo está fazendo 9,51 km por litro. O que foi medido pelo rastreador está dando 10,5. Por quê? Porque a distância 1 foi informada na despesa é de 1.778 km. A distância 2, que foi medida pelo rastreador, deu 1.879. Ou seja, tem uma diferença do que está sendo informado pelo que está sendo medido. Se essa diferença for representativo, um problema é existente. Seja ele um consumo inadequado do veículo, seja ele até mesmo uma possível erro, né, vamos falar assim, de lançamento, ou até mesmo um problema relacionado a desvio de combustível, né? Ou desvio de finalidade do dinheiro que era para ser abastecido. Isso acontece significativamente em várias empresas aí que a gente já observou, né? Então, assim, às vezes o motorista tem lá um voucher de abastecimento de R$100. Tem um posto que é conveniado que ele recebe esse voucher. Ele abastece lá há 5 anos desse mesmo posto. Tem um relacionamento com o frentista, com o gerente, com o caixa, com a conveniência, porque está lá com muita frequência. Aí, por exemplo, pega R$20, eu vou comer um pão com refrigerante e tira 10, R$15 para isso. Isso sendo realizado com frequência, essa diferença do que era para dar de consumo por litro
com o real informado vai ser muito grande. A gente está falando aí de 10, 15%. É uma informação representativa. E aí, possivelmente, né, vai ser apontado como essa divergência e um problema detectado. Tem que ser apurado, investigado, entendido. Eu estou dando aqui alguns exemplos e algumas informações. Aqui nesse relatório, aí saindo um pouco da parte de abastecimento, tudo que é de despesas vai entrar nesse relatório. Tá? Alimentação, hospedagem, tudo que ele lançou, né? Vai sair aqui no relatório. E agora nós vamos falar da forma que pode ser feito esses lançamentos dessas despesas. Elas podem ser realizadas de diversas formas. Elas podem ser realizadas manualmente no sistema. Elas podem ser realizadas por importação. Existe uma planilha modelo que pode ser extraída aqui no sistema, onde pode ser utilizada como modelo para depois importar ela aqui no sistema, tá? Que é muito simples. Preenche a planilha, escolhe o modelo geral, anexa e grava. Todas as despesas já entram aqui no sistema. E a outra forma é pelo aplicativo celular. Tá? No aplicativo, vamos entrar aqui agora no celular para vocês verem. No aplicativo, o último campo aqui são as despesas. Tá? Aqui a gente escolhe o veículo. Vou fazer um lançamento aqui de modelo para vocês acompanharem. Eu vou escolher aqui, por exemplo, uma lavagem. No dia de hoje, quantidade 1, valor R$100. Eu vou colocar no dia que realmente lavei esse carro, que foi na quinta-feira. Se quiser informar odômetro, nota fiscal, alguma descrição, pode colocar, não há necessidade, a hora, nesse caso foi às 14 horas, e gravar. Nome da despesa. Foi uma despesa particular, por exemplo, não foi de trabalho. Gravar. Despesa gravada com sucesso. Então, o seu próprio motorista já fez esse lançamento dessa despesa e ela já vai aparecer na hora aqui no lançamento. Aqui, ó, lavagem particular, o dia e a despesa já está aqui disponível. Então, veja você do leque de possibilidades na sua operação para agilizar, para ter informação de uma forma mais de extrema confiança, mais rápida, sem papelada, sem documentação. E o que essas informações pode trazer para vocês nos relatórios para a tomada de decisão mais rápida também, né? Então fica aí mais uma dica do que o nosso sistema pode proporcionar para você, cliente. Obrigado e até o próximo.